você pudesse listar hoje o que você imagina que são as 3 classes de ativos ou ativos em si que você vê como grandes oportunidades, né? Aqueles que você, recebendo lá o teu prolabore ou dividendo do Grupo Primo esse mês, né, tirando as suas despesas, é aquele primeiro dinheiro que você fala assim, puta, eu vou privilegiar essa classe de ativo porque eu acho que essa classe de ativo agora está oferecendo uma boa simetria de risco-retorno. Nesse momento, eu estou muito mais alocado em Bitcoin do que seria o normal. Esse ano tem 3 grandes fatores que eu acho que vão ser responsáveis por levar os preços para cima, mais do que a gente viu no ano passado, onde subiu 130%. A gente teve o lançamento dos ETFs, que era uma incógnita até pouco tempo, mas foram lançados 11 em janeiro. Esses ETFs eles vão dar entrada para muitos institucionais, porque, por exemplo, lá na nossa gestora, na Grão, a gente tem até 2% do fundo Arca Multimercado, que é a previdência que a gente tem, que podem ser aplicados em ETF de Bitcoin. E a gente só faz isso porque é via ETF. Porque se não fosse, aí o gestor e a equipe vão ter que comprar Bitcoin e aí fazer o quê? Uma custódia própria, porque se deixa na corretora ela pode quebrar e o dinheiro está em risco. E aí faz o quê? Uma carteira multisign e é uma expertise que o pessoal não tem. Então, se não tivesse ETF, não estava alocado. Como tem, está alocado. E na hora que lança os ETFs lá fora, é lógico que vai ter um monte de gente olhando para esse negócio, e o cara pode até não acreditar no que é o Bitcoin em si, mas ele vê uma certa simetria. Ele fala, pô, é um ano onde lançaram ETF, está tendo demanda por isso, vai ter queda de juros. Muita gente trata o Bitcoin como se fosse um S&P anabolizado, né? Ou um Nasdaq anabolizado, que tem um beta mais alto. E aí o cara vai comprar. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu estou realmente bem otimista. É algo que não existia nos outros ciclos do Bitcoin. Aí eu não sei como é que vai ser o resultado nesse, né? No último ciclo, multiplicou por 7. Então, nesse eu imagino que seja alguma coisa menor, porque ele foi caindo de multiplicação a cada ciclo, porque o efeito do halving em si é menor. E o outro ponto é justamente o halving, que para quem está assistindo e não sabe o que é uma queda pela metade na recompensa dos mineradores. Acho que a melhor analogia é pensar em empresas que mineram ouro. Imagine que do dia para a noite os sindicatos mineradores de ouro mundial se reúnem e falam, pessoal, de hoje em diante só vamos minerar metade do que a gente minerava antes. Então o cara ele faz a oferta futura cair pela metade, enquanto a demanda permanece a mesma. Aquilo tende a levar o preço para cima, um novo ponto de equilíbrio. Com Bitcoin é pior, porque a demanda não permanece a mesma. A demanda costuma aumentar. Porque o halving, além de ter esse efeito de diminuir a oferta, ele também é o maior evento de publicidade do Bitcoin em 4 anos. Porque todo mundo fala do assunto. Na hora que chegar o halving, e devem faltar mais ou menos uns 100 dias para o halving agora, vai ser ali por abril, final de abril, a gente vai ver a Globo falando disso. O Fantástico vai falar disso provavelmente. Os influenciadores todos falarão desse assunto. Serão feitos podcasts sobre esse assunto. E aí nessa hora que o tio do terreno vai olhar e vai falar, caramba, esse negócio de Bitcoin subiu pra caramba, será que não dá pra colocar um dinheirinho nisso? Aí um monte de curioso vai comprar. Sim. E aí o preço tende a subir. Sim. Eu tava até tentando pesquisar aqui enquanto você falava, mas assim, as pessoas talvez não tenham ideia, né, de quão relevante foi essa questão do ETF lá fora. Para pensar o seguinte, né? No Brasil, o ETF veio até antes, né? O que é muito curioso, né? O ETF de Bitcoin, né? Na verdade, de uma cesta, né? Que é o da Hashdex, tem o do Bitcoin, mas também tem de uma cesta que representa o mercado, né? Como se fosse o Ibovespa do mundo cripto, né? Tem lá o peso, né? O Bitcoin tinha 70 e pouco, 80%, Ethereum, etc. Mas ele é praticamente Bitcoin, Ether, dá uns 95%, aí tem um monte de outros pequenininhos que tem a participação. Exato. Esse já é o segundo maior ETF do Brasil. Então, agora, assim, imagina, né, para um mercado de vários trilhões de dólares, que é o mercado, enfim, de investimento nos Estados Unidos, e o mercado de ETFs nos Estados Unidos, em termos de tamanho de ativo e passivo, ele é até maior do que no Brasil, né? A gestão passiva no Brasil hoje ainda é muito pequena, eu diria que acho que é 2%, 3%. Lá fora já passou dos 50%, já tem mais gestão passiva do que a gestão ativa, né? Então isso de fato vai trazer um outro fluxo para o investidor. É só pensar que a gente tem aqui no Brasil 3 mil escritórios de assessoria, 20 mil assessores, esse número lá nos Estados Unidos deve ser, sei lá, 100 vezes maior, né? Então você dá acesso a uma quantidade de investidores gigantesca para poder investir nesse tipo de classe, né? O cara com poucos cliques dentro da sua própria corretora pode começar a ter acesso. Isso pode começar a fazer parte da cabeça das pessoas como uma alocação mais global, enfim. Então, assim, realmente, esse fator, né, tem o halving, também tem os ETFs. E o terceiro fator qual que seria? Halving, ETFs e a queda de juros. A queda de juros. Que leva ativos de risco provavelmente a um novo patamar.